Eu te convido a abrir sua Bíblia em Atos 23. Nós vamos finalizar Atos 23 hoje, continuando a nossa série. Estamos já na reta final. O nosso planejamento é terminar a série já no final do próximo mês. Então caminhamos aí para os últimos capítulos de Atos. Hoje finalizamos Atos 23, Atos vai até o capítulo 28. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, queria refletir sobre algumas coisas com você. Todos nós, irmãos, ou talvez a maioria de nós, já viveu essa situação e sabe qual é a sensação de descobrir que alguém está falando mal de você. Você já viveu isso? Descobrir que alguém está falando mal de você depois que você fica sabendo? Ou então, pior, descobrir que alguém está planejando algo ruim contra você. Que alguém está tramando, está fazendo coisas para te prejudicar, sem que você saiba. E aí você descobre aquilo, e quando você descobre, qual é a sensação que você tem? Uma sensação de incapacidade, né? A gente se sente lesado ali por aquela pessoa, a gente sente que a gente não tem o controle da situação, porque estão nos prejudicando e a gente nem sabia. Às vezes vem uma sensação de rejeição. Poxa, o que essa pessoa tem contra mim? Por que ela está falando essas coisas? O que ela pretende planejando essas coisas ruins? A gente fica angustiado por conta disso, né? A gente fica com uma agonia em relação a essas questões. E o que nos sustenta quando a gente passa por isso? Por esse tipo de sentimento de perda do controle, de impotência diante de uma situação, de rejeição. O que nos sustenta? A gente está vendo a trajetória de Paulo no livro de Atos, e hoje a gente chega numa situação semelhante. Paulo vai descobrir aqui no nosso texto de hoje que existiam pessoas tramando algo contra ele. E não era uma pessoa só, eram dezenas de pessoas. Como Paulo deve ter se sentido nessa situação? O que ele fez? A gente vai descobrir isso. Haviam homens tramando contra Paulo. Mas enquanto os homens tramam, conspiram, Deus age. E quando Deus age, Deus também nos chama a fazer alguma coisa. Nós vamos ver o que é isso hoje, então vamos ler o texto lá de Atos 23. Nós vamos do versículo 11 até o final do texto, até o versículo 35. Eu vou ler na NVT. Nós temos o texto parcial aí no nosso Bem-vindo ao Culto, como é um texto maior. Eu encorajo você a abrir a sua Bíblia, acompanhar na sua Bíblia ou no celular, se você não está com a Bíblia física, que vai dizer assim, versículo 11: Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho, finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes, e nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles, e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve esse rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso, Paulo, me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor esse rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: Preparem 200 soldados para partir a Cesareia, hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo.
providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: de Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte, ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo, e enviei-o imediatamente ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antípatride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Amém? Até aqui o texto da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos direcione nessa noite. Nosso Pai, nós agradecemos pela leitura da sua palavra. Obrigado a Deus, porque nós cremos que a tua palavra é inspirada. O Senhor fala conosco por meio da tua palavra. O Senhor fala conosco já na leitura, ó Deus, do texto bíblico. Por isso nós te agradecemos e colocamos esse tempo nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, falando a Deus as necessidades que temos, que cada um de nós tem. Que o teu Espírito abra os nossos ouvidos para que possamos receber a tua palavra humildemente, em obediência ao Senhor. E que assim a tua palavra nos transforme nessa noite. É o que te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, o que nós já vimos até aqui? Paulo chegou em Jerusalém, levando ali ofertas que ele reuniu pelas igrejas durante as suas viagens missionárias. Mas em Jerusalém, ele já tinha sido avisado disso, que isso aconteceria. Paulo é acusado pelos judeus ali no templo e ele é agredido, quase até a morte. Então, naquele momento, guardas romanos, vendo a confusão, entram no meio, pegam Paulo e as pessoas param de agredir Paulo. Depois que ele é levado para a fortaleza, ele diz que é um cidadão romano. E isso muda o tratamento que ele recebe ali pelos romanos, né? Pelos soldados romanos. No dia seguinte, e é o texto que nós vimos na semana passada, Paulo foi levado diante do Sinédrio para ser julgado pelos líderes judeus. E naquele julgamento, naquelas acusações, melhor dizendo, Paulo fala que estava sendo acusado por causa da ressurreição. E nós vimos na semana passada que o Sinédrio era formado por dois grupos. O grupo dos fariseus, que acreditavam na possibilidade da ressurreição, e o grupo dos saduceus, que não acreditavam na possibilidade da ressurreição. Então, quando Paulo fala da ressurreição, começa uma briga dentro do próprio Sinédrio. Aquilo vira uma confusão entre eles, os fariseus começam a dizer que Paulo talvez tivesse razão, os saduceus não concordam com isso, eles começam a brigar entre si, e o comandante romano tira, mais uma vez, Paulo daquela confusão e leva Paulo para a fortaleza. E assim termina o nosso texto na semana passada, nós chegamos a entrar naquilo que nós vamos ver hoje. Paulo estava ali, então, depois de uma acusação, ele tenta argumentar com o Sinédrio, nada funciona, nada dá certo. Paulo está sozinho, preso pelos romanos, numa fortaleza romana, possivelmente com pouca esperança de que algo poderia melhorar a situação dele, tirá-lo dali. Mas então algo acontece naquela noite. Passa o dia inteiro, a reunião do Sinédrio aconteceu pela manhã, mas à noite, o versículo 11 vai dizer para a gente, você pode voltar aí na sua Bíblia. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e diga, tenha ânimo, Paulo. Veja, Paulo estava sozinho naquela fortaleza, preso. Mas, na verdade, ele não estava sozinho como imaginava. Jesus estava ali com ele. E Jesus aparece para Paulo. É o que o nosso texto diz. Você viu bem aí? Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo. Ele afirma.
Entende? Isso não é uma alucinação de Paulo. Alguém poderia dizer, não, Paulo apanhou muito naquele dia e agora ele estava variando, ele estava alucinando. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi um sonho que Paulo teve. O que o texto diz para nós é que Jesus, de fato, apareceu a Paulo, se colocou do lado dele e disse, Paulo, tenha ânimo, tenha coragem, eu estou com você. Jesus estava com Paulo, não só naquele momento da prisão, diante da incerteza do que aconteceria, mas Jesus estava com Paulo o tempo todo. Quando Paulo foi preso no templo, quando Paulo estava sendo agredido em Jerusalém, Jesus estava ali. Jesus estava com ele. Diante daquela aflição que ele estava vivendo, a presença de Jesus estava ali, ainda que ele não visse. Agora Jesus se apresenta a Paulo. Diante daquele aparente caos, a presença invisível de Jesus era real. E quantas vezes, irmãos, nós vivemos momentos assim, momentos caóticos, momentos de aparente desesperança, onde nós olhamos ao nosso redor e parece que nada pode melhorar aquela situação, que não tem saída. E nós sentimos, então, que nós estamos sozinhos, incapazes de encontrar alguma alternativa para o nosso problema, para a nossa situação difícil. Mas esse texto revela para nós essa verdade. Nós nunca estamos sozinhos. Se nós pertencemos a Cristo, Cristo está conosco em todo o tempo. Talvez Ele não faça com você o que fez com Paulo, de se apresentar visivelmente a Ele, mas Ele está com você. A presença de Cristo, a presença invisível de Cristo, está com você. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos momentos em que você se sente sozinho, Cristo está ali. Cristo está ao seu lado. Até quando você tem aquela sensação de que Deus te abandonou, você pode ter certeza, Ele não te abandona. Ele não te deixa. Paulo estava longe dos seus irmãos na fé, estava longe da igreja, estava ali isolado, mas Cristo estava com ele. E Cristo também está conosco em todo tempo. A presença real de Cristo, a presença invisível e real de Cristo jamais nos abandona. Até mesmo na hora dos sofrimentos, Jesus diz para nós, tenha ânimo, eu estou com você. E quantas vezes não é isso que nós precisamos escutar? Naquela hora difícil, naquela hora de dor, o que nós precisamos escutar é Cristo falando aos nossos corações, tenha ânimo, tenha coragem, eu estou com você, eu não te abandonei, eu estou ao seu lado. E Cristo, a palavra dele, diz isso para nós nessa noite, tenha ânimo, eu estou com você, eu estou ao seu lado. A solidão, meus irmãos, enfraquece a nossa alma, mas Cristo é a nossa força. Cristo jamais nos deixa, Ele sempre nos fortalece. Ele está com você. E Ele estava com Paulo. Veja, Ele se coloca ao lado de Paulo no versículo 11, Ele diz, tenha ânimo, e em seguida Ele fala, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você deve fazê-lo também em Roma. Por que Paulo deveria ter ânimo? Primeiro, porque Cristo estava com ele. Segundo, porque os planos de Cristo se cumpririam na vida de Paulo. Assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar também em Roma. Nós já passamos por esses textos, talvez você se lembre. Era um plano de Paulo ir a Roma. Não é verdade? Volte lá na sua Bíblia, capítulo 19, versículo 21. Nós vamos ver isso. Paulo vai dizer, depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém, antes do que está acontecendo aqui agora, e de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Qual era o plano de Paulo? Ir a Jerusalém e de Jerusalém ir direto para Roma. Essa era a ideia, tudo correria bem, ele pegaria o seu navio e iria para Roma. Esse também era o plano de Cristo, e Cristo está revelando isso para ele agora. Mas esse não era um plano que Cristo fez nesse momento. Olha, Paulo, eu estou vendo aqui, eu estou pensando bem, acho que eu vou te mandar para Roma. Esse era um plano que Cristo já tinha desde o começo. Se você voltar lá na conversão de Paulo, em Atos 9, você pode voltar comigo lá em Atos 9, no versículo 15, Jesus está falando para Ananias, que foi orar por Paulo no momento da conversão dele, e diz assim, o Senhor, no entanto, disse, vá,
pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Esse era o plano que Jesus tinha para Paulo desde o começo. E aí veja, Paulo já tinha pregado aos gentios? Sim, Paulo já tinha pregado aos gentios. Paulo já tinha pregado aos judeus? Já tinha pregado aos judeus. Ele acabou de fazer isso em Jerusalém. Mas e aos reis? Como é que Paulo pregaria aos reis do Império Romano? Como que ele chegaria até essa classe tão elevada, de tão difícil acesso? Os reis, os governantes, como é que Paulo falaria de Jesus para essas pessoas? Esse era o plano de Cristo para ele desde o começo. Paulo não sabia como esse plano se concretizaria. Paulo esperava ir a Roma de um jeito. Jesus leva Paulo a Roma de um outro jeito. Do jeito dele, do jeito de Cristo. O jeito que Paulo não esperava, mas o jeito perfeito do Senhor. E desse jeito, cheio de caos e sofrimento na ótica de Paulo, nos olhos de Paulo, Paulo vai chegar até os reis e pregar, levar o evangelho até eles. Jesus estava executando os planos dele na vida de Paulo, mesmo naquele aparente caos, mesmo naquela confusão, mesmo Paulo quase morrendo, Jesus estava ali, governando tudo e fazendo com que tudo acontecesse de acordo com os planos dele. Isso é o que Deus faz na nossa vida, irmãos. Cada detalhe da nossa vida, até aqueles que parecem mais confusos, está debaixo do governo de Deus. Deus está conduzindo tudo. Deus está conduzindo cada instante da nossa vida, mesmo quando tudo parece que saiu do controle. Deus nunca perde o controle. As coisas nunca fogem do governo de Deus, do controle do Senhor. Existem pessoas que acreditam em acaso. Talvez você já tenha acreditado. Talvez alguém próximo a você fale sobre isso. Que as coisas são aleatórias, as coisas acontecem aleatoriamente, e nós vamos decidindo o que fazer com o acaso, conforme ele acontece. Nós temos músicas na nossa cultura que falam isso, né? O acaso vai me proteger. E a gente acredita nisso, que as coisas são aleatórias e a gente vai decidindo o que fazer com o acaso. Isso não é bíblico. Existem pessoas que não acreditam no acaso, mas acreditam numa ideia de destino, como algo impessoal. Não, esse é o meu destino, isso é o que tinha que acontecer. Né? Ou vamos usar outros termos, muitas pessoas usam o termo universo. O universo está conspirando ao meu favor. O universo está contra mim. Essa ideia de destino que nos leva para um lugar ou para o outro, que nos dá sorte ao azar, uma coisa impessoal. O que a Bíblia fala para nós é diferente. A Bíblia fala que quem governa a nossa vida e o nosso futuro é Deus. Isso nós chamamos de providência, doutrina da providência. Deus governa todas as coisas, cada detalhe das nossas vidas. A nossa vida não é um acaso, a nossa vida não é um destino impessoal nos levando para algum lugar aleatório. A nossa vida é governada por Deus. Olha o que o Spurgeon fala, em um dos seus sermões, ele vai falar assim: o que é o destino? O destino é isso. O que tem de ser, será. Mas há uma diferença entre isso e a providência. A providência diz: o que Deus ordena, será. Mas a sabedoria de Deus nunca ordena algo sem um propósito. Tudo nesse mundo está trabalhando para alguma grande finalidade. O destino não diz isso. O destino só nos leva para algum lugar. A providência, o governo de Deus, nos leva para o lugar que Deus planejou, com o propósito que Deus tem em cada coisa, com o plano que Deus fez em cada coisa. Se a tua vida segue um rumo e parece que as coisas fugiram do controle, a providência está agindo, Deus está operando. E existe um propósito nisso. Existe um plano de Deus em tudo isso. Deus está te levando a cumprir o propósito dele. E ainda que nós não entendamos qual é esse propósito, e Paulo possivelmente não entendia qual era esse propósito nesse momento que nós estamos aqui, ainda assim o propósito de Deus estava se cumprindo. Ainda assim o plano de Deus estava se realizando na vida dele. Meus irmãos, não existe acaso. Não existe aleatoriedade na nossa vida. As coisas não estão seguindo um rumo desconexo, seguindo rumos aleatórios. Nós não estamos vivendo acasos, estamos vivendo o governo de Deus. Em todo tempo, Deus está
Ele continua soberano sobre as nossas vidas. Tudo cumpre um bom propósito de Deus. Entendamos esse propósito ou não. A providência era evidente na vida de Paulo. Jesus está falando isso. Paulo, você vai para onde eu vou mandar você. Você vai fazer aquilo que eu planejei para você. Parece que as pessoas querem te matar, e de fato querem. As pessoas te espancaram, quase te levaram à morte, mas você vai cumprir o plano que eu tenho para a sua vida. Esse plano vai se realizar. E isso foi uma verdade na vida de Paulo. E isso é uma verdade também na vida de cada um de nós. Deus vai cumprir o plano que Ele tem na sua vida. E a continuidade dessa história revela ainda mais como essa providência, como esse governo de Deus se manifesta. Vamos ler novamente os versículos seguintes, aí, versículo 12 até o 16 vai dizer assim: Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e disseram: Juramos solenemente, sob pena de maldição ou de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar ao seu tio. Os planos dele foram frustrados. Os judeus, meus irmãos, tentaram matar Paulo, incitando a multidão primeiro. Lembra, nós vimos isso há algumas semanas. Falaram para aquela multidão que Paulo estava contra a lei, e então eles agrediram Paulo ali no meio. Tentaram matar Paulo, mas isso não deu certo. Depois os judeus tentaram incitar, acender ali a oposição das autoridades romanas para que Paulo fosse morto. Pediram às autoridades romanas que o matassem, mas isso não deu certo. Agora eles vão para um plano C, para uma terceira opção, e eles vão tentar uma conspiração criminosa, envolvendo mentiras, envolvendo assassinatos, envolvendo coisas feitas ali às escuras. Esses homens que estavam conspirando contra Paulo possivelmente eram saduceus, aqueles que ficaram contra no final daquela discussão lá do conselho. E eles fazem um voto sob maldição. Eles dizem: se nós não matarmos Paulo, que nós sejamos amaldiçoados, que Deus nos castigue. Você vê como que eles estavam empenhados nisso. Qual era o tamanho do ódio que eles tinham por Paulo. Então eles fazem esse combinado com o Sinédrio. Olha, vocês falem para o comandante, manda ele trazer Paulo até o lugar de reunião, que era um lugar razoavelmente distante. No meio do caminho a gente arma uma emboscada, somos mais de 40, a gente consegue matar Paulo. E aí o Sinédrio sairia ileso, porque ele nem tinha chegado lá, seria uma emboscada, ia sair tudo bem para eles. Mas aqueles homens não sabiam que Deus estava vendo tudo. Deus estava no controle. O plano deles era quase perfeito. O Sinédrio, que era uma instituição confiável, uma boa intenção aparente, nós queremos ouvir mais sobre Paulo, entender o que ele está dizendo. Uma emboscada no meio do caminho, ninguém poderia proteger Paulo ali, mas Deus não permitiu. Deus coloca o sobrinho de Paulo ali no meio. E o texto não diz como que o sobrinho descobriu. Só diz que ele descobriu, de alguma forma. Talvez ele fosse um estudante ali, dentre os líderes judeus, como Paulo foi um dia, e ouviu aquela conspiração. A gente não sabe se aqueles líderes não sabiam que aquele rapaz era sobrinho de Paulo. A questão é que Deus colocou ele lá. E ele descobre aquele plano. O que ele faz? Corajosamente, vai correndo contar para Paulo. Vai correndo dizer o que aconteceu. Esse sobrinho, irmãos, é a única referência que nós temos da família de Paulo na Bíblia. A gente não sabe de onde, qual é a ascendência de Paulo. A gente sabe que ele era da tribo de Benjamim, mas o nome de seus pais, avós, se ele tinha irmãos ou não. Mas esse sobrinho e essa irmã é a única referência que nós temos à família de Paulo. E Deus faz com que esse menino saiba do plano. O que nós vemos aqui, irmãos, é que enquanto os homens trabalhavam contra Paulo, Deus estava trabalhando para cumprir os planos que ele tinha na vida de Paulo. Deus estava trabalhando para frustrar aqueles planos malignos e para proteger Paulo. Esse é o cuidado de Deus com o seu povo. Não importa quão forte seja a oposição contra nós e quão contrária
seja a situação que nós estamos vivendo, o cuidado de Deus é superior a tudo. O cuidado e a proteção de Deus permanece conosco em todo tempo, assim como permaneceu com Paulo. O cuidado de Deus é perfeito. Nada foge ao controle de Deus. Esse é o governo de Deus. Nada foge ao controle dele. Não importa quantos homens tentem, não importa quantos homens queiram. E esses homens queriam muito matar Paulo, a ponto de arrogar uma maldição contra eles mesmos. Mas não importa quantos homens queiram, o plano de Deus sempre prevalece. O plano de Deus é perfeito. Irmãos, isso significa, então, que nós devemos nos entregar a uma certa indiferença em relação ao que acontece conosco e não fazer nada em relação à nossa própria vida, em relação aos nossos próprios problemas. Afinal de contas, o plano de Deus vai se cumprir de qualquer maneira? Algumas pessoas pensam dessa forma. Já que Deus está no controle, vamos deixar as coisas para lá. O que Deus quiser vai acontecer. E é uma expressão até comum na nossa sociedade, né? Se Deus quiser vai acontecer. E nós realmente devemos falar isso. Mas muitos pegam essa expressão e entram numa apatia. Eu não vou me esforçar, eu não vou planejar nada, porque se Deus quiser vai acontecer, se Deus não quiser não vai acontecer. Então está nas mãos de Deus. Será que é isso que a Bíblia instrui para nós? Devemos entrar nessa apatia diante da soberania? Nós vemos que não. A Bíblia traz duas verdades que nunca se contradizem, que caminham sempre juntas. Uma é que Deus é soberano, Deus governa sobre tudo. E outra é que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Somos responsáveis por aquilo que Deus ordena a nós e exige de nós. Olha como o nosso texto continua no versículo 17. Volte aí para o texto. Versículo 17 vai dizer assim: o sobrinho, então, conta para Paulo. Então Paulo manda chamar um dos oficiais romanos e disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar. O oficial leva o rapaz ao comandante e explica: olha, o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor esse rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante toma o rapaz pela mão, o leva à parte e diz: o que você quer me perguntar? O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pedirão que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão apenas esperando a sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Veja, irmãos, olhando para o texto, parece que esse comandante era simpático a Paulo, né? Parece que ele tomou gosto ali por Paulo, ele está ajudando. O comandante, aquele oficial que Paulo chamou, todo mundo está ajudando Paulo. Parece que Paulo ganhou a simpatia deles muito rápido. Mas isso é falso. Eles não conheciam Paulo há 2 dias antes. A gente viu algumas semanas atrás que eles achavam que Paulo era um egípcio que estava fazendo rebeliões ali na cidade, depois que eles foram descobrir quem Paulo era. Eles não tinham uma simpatia por Paulo. A questão é que lá atrás, Paulo usou uma estratégia. E Paulo revelou a cidadania romana dele. Quando ele estava a ponto de ser agredido, e ali numa investigação, num questionamento, Paulo diz: olha, eu sou cidadão romano, vocês vão mesmo agredir um cidadão romano? E o texto vai mostrar, lá no capítulo 22, no versículo 29, quando Paulo fala isso, que quando os soldados estavam prestes a interrogar e ouvem que ele é um cidadão romano, eles se retiram de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. O cidadão romano, ele tinha que receber um tratamento totalmente diferente das autoridades. O próprio fato dele ter sido amarrado já era um absurdo. Eles não podiam amarrar um cidadão romano, muito menos agredir um cidadão romano. E Paulo usa essa estratégia então: olha, você vai fazer isso mesmo? Eu sou um cidadão romano, tem certeza? E qual é a reação deles? Eles se retiram imediatamente. O comandante fica com medo. Percebe? O comandante, aquela figura ali de autoridade, fica com medo porque ele tinha mandado amarrar Paulo. Então, a partir daí, eles começam a colaborar. Eles começam a tratar Paulo bem, porque Paulo usou essa estratégia. Eu sou um cidadão romano, vocês não podem me tratar mal. Quando eles sabem da cidadania romana de Paulo, tudo muda.
Paulo expôs a sua cidadania como estratégia, e agora ele está usufruindo disso. E nessa ocasião que nós lemos, Paulo está usando uma nova estratégia, que é o que nós vimos no versículo 17. Paulo escuta do menino sobre a conspiração e ele diz, olha, vai até o comandante, ele chama o oficial e pede para o oficial levar o menino até o comandante para ele contar o que estava acontecendo. Uma estratégia que Paulo usa. Ele não se desesperou diante daquela notícia, mas agiu. Ele fez alguma coisa. Irmãos, nós vemos aqui que a providência divina nos dá recursos para agir. Nos dá recursos para que nós façamos aquilo que nós devemos fazer. Deus colocou uma oportunidade diante de Paulo. Deus mostrou para Paulo uma solução, uma saída. Era possível que aqueles homens fizessem a conspiração, Paulo nunca ficasse sabendo e fosse pego de surpresa, no caminho até o local onde o Sinédrio se reunia. Mas Deus colocou essa oportunidade diante de Paulo. O sobrinho dele descobriu aquela conspiração. E, assim como Deus deu oportunidades a Paulo para que ele agisse, ele também faz conosco. Deus coloca diante de nós oportunidades para que nós venhamos a agir. A providência divina, meus irmãos, não exclui a prudência do crente. Precisamos ser prudentes diante dos nossos problemas, diante dos nossos sofrimentos. Precisamos assumir a responsabilidade que Deus espera de nós. Assumir a responsabilidade diante daquilo que Deus nos ordena. Veja, Paulo sabia que ele ia para Roma. Jesus já tinha falado com Paulo, lá no versículo 11. Paulo, você vai para Roma. E Paulo certamente confiava nessa palavra de Cristo, que ele ia para Roma. O que Paulo poderia fazer diante da notícia que ele escutou? Ah, não, meu sobrinho, fica tranquilo. Jesus já falou que eu vou para Roma. Isso aí vai dar errado. Vai embora, pode descansar. Jesus já falou que eu vou para Roma. É isso que Paulo faz? Não. Paulo age. Paulo entende que aquilo que Deus colocou diante dele, o fato da notícia chegar até ele, era uma oportunidade para que ele agisse, para que ele tomasse uma atitude. E nós precisamos sempre olhar ao nosso redor e entender quais oportunidades Deus está me dando para que eu haja naquilo que Deus espera de mim, para que eu faça aquilo que Deus espera de mim. A providência nos dá recursos para agir. Mesmo Paulo tendo a palavra de Cristo, ele age, ele não se acomoda na promessa que Cristo tinha feito a ele. Irmãos, entender a providência não pode nos levar a uma vida de negligência, a uma vida de indiferença diante das coisas que acontecem conosco. Não pode nos levar àquela atitude de dizer, não, eu não vou fazer nada. Deus sabe de tudo, Deus que vai fazer. Então, o que Deus quiser fazer, tudo bem, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não. Deus espera que nós hajamos, que nós façamos aquilo que Ele quer de nós. Uma coisa não anula a outra. A providência é real, mas a necessidade de prudência e de ação do crente, a responsabilidade que Deus coloca para nós, também é real. As duas coisas são fatos. E é o nosso dever fazer aquilo que Deus espera de nós. Pense, por exemplo, na sua vida de oração. Veja, a Bíblia vai dizer que Deus é onisciente. Lá em Salmo, no Salmo 139, versículo 4, diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já sabe, Deus já conhece. E aí a gente poderia pensar, se Deus sabe de tudo, então eu não preciso orar. Deus já conhece meus pensamentos? Agora, é isso que nós vemos na palavra? Não. A Bíblia nos fala de ponta a ponta. Ore, busque a Deus em oração. Se o meu povo clamar, me buscar, então eu ouvirei. A Bíblia nos manda orar. É nossa responsabilidade nos empenhar na nossa vida de oração, mesmo sabendo que Deus é soberano, onisciente e conhece até mesmo os nossos pensamentos. Pensa no evangelismo. Jesus fala lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E a gente poderia pensar, bom, então Deus ele vai trazer até Jesus aqueles que Ele quer salvar. Eu não preciso evangelizar. Deus sabe quem Ele quer salvar. É isso que a Bíblia instrui para nós? Não. A Bíblia nos diz para pregar o Evangelho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele que não conhecem? Aquele em quem não creem. E como crerão se não ouviram nada a respeito dele? E como ouvirão se não houver quem pregue?
A Bíblia nos manda pregar, a Bíblia nos manda evangelizar, é a nossa responsabilidade. Mesmo sabendo que Deus é soberano, Ele nos ordena isso. Pense na santificação, na luta contra os pecados. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que Deus nos santifica. Significa que nós não devemos lutar contra os pecados? Não significa. Deus espera que você lute dia após dia, até o sangue, como diz Hebreus no capítulo 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês não foram até o sangue. Lute, vá com todas as suas forças. É tua responsabilidade fazer aquilo que Deus espera de você, mesmo sabendo que Deus é soberano. No seu trabalho, é sua responsabilidade. Agir com prudência, com sabedoria. Em relação às suas finanças, é sua responsabilidade. Agir com prudência, ter sabedoria. Em relação ao seu casamento, você vive conflitos no casamento. E nós falávamos isso aqui hoje na escola bíblica, né? Quantas vezes nós jogamos para o outro? Não, mas o outro não fez. Eu estou assim porque o outro é que está agindo de uma maneira que não deveria. Mas o que Deus espera de você? O que Deus espera que você faça? Qual é a sua responsabilidade? Deus nos ordena a ter prudência. Deus nos instrui a caminhar, cumprindo com a responsabilidade, fazendo aquilo que Ele espera de nós. O que Deus espera de você? Diante do problema que você tem vivido hoje, diante da circunstância difícil que você tem passado hoje, qual é a sua responsabilidade? O que Deus espera que você faça? É necessário que você haja em relação a isso. É necessário que você tenha sabedoria e tome atitudes sábias diante daquilo que Deus, diante das oportunidades de ação que Deus colocou para você. Paulo usou os meios que a providência deu a ele. E eu pergunto, quais os meios que Deus tem colocado na sua vida para que você haja em relação às suas dificuldades? Quais são os meios? O que Deus espera de você? Para que você ore mais? Quais períodos de tempo Deus tem colocado no seu dia, na sua rotina, para que você ore mais? Para que você evangelize mais? Quais pessoas Deus tem colocado no seu caminho para que você fale de Cristo? Para que você se santifique, vença pecados? Para que você resolva seus conflitos no trabalho, em casa, no seu casamento, com as suas finanças? Quais meios a providência tem dado a você para que você haja? É necessário vê-los, é necessário usá-los. E se você não consegue ver esses meios, peça isso a Deus em oração. Peça conselho aos seus irmãos, falamos também sobre conselhos aqui mais cedo. Peça conselhos, procure alguém. Irmão, me ajude a pensar nessa situação, ore junto comigo. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, não sei o que fazer. Mas nós não podemos ser negligentes com aquilo que Deus colocou diante de nós. Precisamos agir diante dos nossos problemas. Paulo entendia isso. E por isso Paulo agiu. Por isso Paulo tomou essa atitude. A providência e a prudência estão caminhando juntas aqui nessa história. Deus está governando, Deus está agindo para desfazer aquela conspiração, dando oportunidades a Paulo, e Paulo age de acordo com aquilo que Deus coloca na vida dele. E qual é o resultado disso, então? Aquele comandante escuta o sobrinho de Paulo. Ele decide tomar alguns homens e, veja, são 470 homens que ele reúne para levar Paulo a Cesareia. Para você ter uma ideia, o contingente de romanos, de soldados romanos em Jerusalém era cerca de 1.000 soldados. Ele reúne quase metade dos soldados de Jerusalém para levar Paulo até Cesareia. Então, aqueles homens vão com Paulo até Antípatride, uma cidade no meio do caminho, e de lá enviam Paulo a Cesareia para o governador daquela região ali, chamado Félix. Nós vamos ouvir mais sobre ele na semana que vem. Veja, Paulo já tinha sido levado a Cesareia antes. Lá ainda no capítulo 9, logo depois da conversão dele, Paulo ele começa a pregar em Jerusalém, empolgado ali com a conversão. Os judeus começam a ficar contra ele já lá no começo, porque ele era antes um perseguidor de cristãos e agora estava falando de Cristo. Ele era um testemunho vivo do Evangelho, e quando ele começa a ser perseguido, o que os cristãos fazem? Leva Paulo para Jerusalém, para Cesareia, melhor dizendo, e de Cesareia enviam Paulo para Tarso. Agora Paulo volta para Cesareia, mais uma vez saindo da confusão criada pelos judeus que se opunham a ele. Mas dessa vez ele vai
para a presença de um governante, de Félix. Cumprir aquela promessa que Cristo fez a Ananias sobre Paulo lá atrás. Ele falará de mim, será uma testemunha minha a judeus, a gentios e a reis e a governantes. Agora Paulo vai se apresentar a um governante daquela cidade. Ele era um governante corrupto, era um governante ímpio, nós vamos ver sobre isso na próxima semana, e Paulo vai lá falar para ele sobre o evangelho de Cristo. Cristo está cumprindo o plano que ele fez, que ele tem para a vida de Paulo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Lá Paulo foi. E os judeus que queriam a morte de Paulo foram convocados também para acusá-lo diante de Félix. Félix diz que vai ouvir esses judeus no dia seguinte. Mas nós vamos ver que o plano deles não funciona. Deus usou aquele plano mal intencionado dos judeus para cumprir o seu propósito, para tirar Paulo de Jerusalém e começar a encaminhar Paulo para Roma. Daqui para frente, nós não vemos mais Paulo em Jerusalém. Paulo não volta mais para essa cidade. Ele vai para Roma. Ele vai pregar para Félix, depois ele vai pregar para outros governantes, até chegar em Roma, onde ele vai falar diante do imperador, diante de César. Deus está cumprindo o propósito dele na vida de Paulo. A carta que Lísias, o comandante que estava com Paulo, envia para Félix, vai dizer, lá no versículo 29, o seguinte, que ele não demorou quando descobriu que era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, Lísias vai dizer, nada que justificasse a pena de morte, ou mesmo a prisão. Veja, aquele comandante romano afirma, Paulo não merecia estar aí. Esse homem nem merecia estar preso. Mas ele estava lá, injustamente. Essa autoridade romana reconhece a inocência de Paulo, e todas as autoridades romanas agora vão reconhecer a inocência de Paulo, mas Paulo vai continuar preso, injustamente, cumprindo o propósito de Deus para ele, cumprindo aquilo que Deus tem na vida de Paulo. Muitas vezes, irmãos, os planos que Deus tem para nós não são os planos que nós gostaríamos, não são os planos que nós esperávamos que acontecesse, nem são os planos que nós fizemos para nós mesmos. O importante é saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. O importante é saber que Cristo está conosco. Assim como ele se apresentou a Paulo e disse, tenha ânimo. Cristo diz a nós, tenha ânimo, a sua vida está nas minhas mãos. E mais uma vez, nós temos aqui, na vida de Paulo, quando é afirmada por uma autoridade a inocência dele, um paralelo com a vida de Jesus. Você lembra? Lá em Lucas 23, nós podemos voltar nesse texto. Em Lucas 23, Jesus está ali, sendo julgado pelas autoridades, e no versículo 14, vai dizer assim, e anunciou esse veredito, vocês me trouxeram esse homem, acusando-o de liderar uma revolta, e eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece pena de morte. Jesus também estava ali, sendo acusado injustamente. E nós já estamos vendo, que Lucas vai fazendo esses paralelos entre o que Paulo estava vivendo e o que Jesus viveu. E veja, Lucas não está fazendo isso para exaltar Paulo, para dizer, olha como Paulo foi parecido com Jesus. Não é isso. Lucas não está fazendo isso para dizer que Paulo foi superior ou melhor, ou estava em pé de igualdade, de maneira nenhuma. Lucas está mostrando aqui que os discípulos de Jesus precisam estar dispostos a segui-lo, independente do que isso implicar, independente do que isso exigir. Os discípulos de Jesus precisam estar dispostos a imitar os passos dele, em tudo, mesmo que isso nos leve até a morte. Olhando para Jesus, não mais para Paulo, nós vemos alguém que confiou na providência divina. Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus ora isso no Getsemane. E também alguém que fez o que precisava ser feito. Jesus andou como deveria andar. O Pai tinha para Jesus a cruz do Calvário, a morte debaixo de sofrimento penoso. E Jesus aceitou aquilo que o Pai tinha para ele. Jesus andou em obediência, viveu obedientemente, pregou o Evangelho, pregou a verdade. Jesus se entregou
na cruz do Calvário, em obediência ao Pai. Diferente de Paulo, nessa ocasião, Jesus não foi livrado da morte. O que o Pai tinha para ele era a morte na cruz. E Jesus vai até a morte, e morte de cruz. Essa morte é a morte que salvou Paulo, que permitiu com que Paulo fosse salvo da sua mazela, dos seus pecados, daquela vida terrível que ele vivia antes. Essa morte é a morte que continua salvando homens e mulheres ao longo da história. Ao longo desses 2000 anos de igreja, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo tem salvado homens e mulheres que se rendem a Ele, que creem nele, que se voltam para Ele. Essa é a força do Evangelho. Na cruz, o Pai não abandonou a Cristo. O Pai abandona Cristo, mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscita dos mortos. Jesus volta à vida. Aquele que esteve morto, reviveu. Hoje, ele vive. Hoje, ele está com você, assim como esteve com Paulo. E ele nos chama a compartilhar dos seus sofrimentos. Assim como ele também nos chama a viver dia após dia em obediência a ele. Independente do que isso exija de nós. Ao mesmo tempo, ele está conosco nos nossos sofrimentos. Ele está com você no seu sofrimento. E caminha ao seu lado. E diz para você: tenha bom ânimo, eu estou contigo. Tenha bom ânimo, os meus planos na tua vida vão se cumprir, vão se realizar. Independente do que os homens façam, independente do que aconteça, independente do que trabalhe contra você, os meus planos na sua vida vão se realizar. Tenha bom ânimo. Isso é o que Cristo disse para Paulo. Isso é o que o Cristo vivo diz para nós. A presença é real em nossas vidas. A presença de Cristo é real em nossas vidas. Cristo está conosco, assim como esteve com Paulo. E se hoje, meu irmão, você tem vivido esse tempo de angústias, de sofrimento, de dor, de incertezas, lembre disso. Cristo está com você. A presença de Cristo está ao seu lado. Lembre também que Ele governa tudo. Nada foge ao controle do Senhor. Nada foge dos planos do Senhor. Você é um cristão, você caminha com Cristo, você é comprometido com Ele, então tenha certeza disso. Cristo está com você. Ao mesmo tempo, busque conhecer o que Ele espera de você. E busque andar em obediência ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Busque caminhar com Cristo. Deus te chama a agir. Deus te chama a viver com prudência. Deus te chama a ter atitudes para buscá-lo, para obedecê-lo, para viver em santidade, para andar nos caminhos dele. Deus te chama a agir. Mude o que precisa mudar. Haja naquilo que Deus espera de você. Se posicione. Haja como Deus quer que você haja. Faça o que Deus quer que você faça. E se você está distante de Cristo, seja por não ser um convertido, não ter se posicionado, se comprometido com Ele, seja por estar caminhando distante do Senhor, eu digo a você que o que Ele requer, a ação que Ele requer de você é compromisso, fidelidade, fé, crer e obedecer ao nosso Senhor. Arrependa-se. Arrependa-se da sua vida de distância, de rebeldia contra o Senhor. Arrependa-se de viver em oposição à vontade de Deus. E ande com Ele, seja fiel a Ele. Paulo esteve com Cristo até o final. É isso que Ele espera de nós. Que você caminhe com Cristo até o final, até o fim, independente do que isso exigir. Cristo foi fiel ao Pai. Paulo permaneceu fiel a Cristo. Enquanto Cristo permaneceu com Ele. Isso é o que Deus espera de nós. Deus te chama a ser fiel. Deus te chama a permanecer em fidelidade nos caminhos do Senhor, a agir, a mudar. Se comprometa com Cristo hoje. Que a providência de Deus nos dê ânimo nessa noite e que a prudência esteja sempre presente em nós. Amém, irmãos? Amém. Feche seus olhos, vamos orar a esse respeito. Santo Pai, ó Deus, nós te agradecemos pelas verdades da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, pelo Teu governo, porque nós aprendemos nessa noite que, independente do que planejarem ou fizerem contra nós, o Senhor permanece conosco. Os Seus planos jamais podem ser frustrados. Obrigado por isso, ó Pai.
Obrigado também porque o Senhor nos ensina que somos responsáveis por aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Por isso pedimos que o Senhor nos mostre, nos dê sabedoria para entender, ó Deus, qual é aquela área na qual o Senhor deseja que nós hajamos, que nós venhamos a tomar uma atitude, nos posicionar, e que o Senhor nos dê coragem, nos dê forças a fazer aquilo que precisamos fazer. Se precisamos orar mais, evangelizar mais, estar mais nos seus caminhos, se precisamos tomar decisões, se precisamos, ó Deus, agir naquilo que o Senhor espera, para que venhamos a resolver problemas, conflitos, que o Senhor nos dê sabedoria, nos mostre, Pai, aquilo que o Senhor espera, nos conduza pelos seus caminhos. Obrigado, Pai, pela Tua presença que é real, ainda que invisível aos nossos olhos, ainda que invisível diante de nós, uma presença que é real e que está ao nosso lado. Que aquilo que o Senhor falou a Paulo ecoe nos nossos corações, que nós tenhamos ânimo, que tenhamos coragem e que possamos lembrar a cada dia que o Senhor está conosco. Não nos deixe esquecer dessa verdade, Pai, nem um dia sequer. Não nos deixe andar em solidão, com sentimento de solidão, mas nos lembre a cada dia que o Senhor está conosco. E que dessa maneira nós nos alegremos, mesmo diante dos sofrimentos, na Tua vontade, nos Teus propósitos para nós. Assim nós choramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.